Bom dia, mulherada! Bom dia! Hoje vamos falar de autoestima, uns pilares, né? Pra gente conseguir vencer a ansiedade. E a gente vai falar um pouquinho do medo, do julgamento das pessoas, medo e melindres, né, que muitas vezes acontecem na nossa vida. Bom dia, mulherada! Bom dia, Clê! Bom dia, Clê! Netinha, bom dia, sejam muito bem-vindas. Gente, tô esperando só um pouquinho aqui, ver se entra mais alguém pra gente começar. E a gente vai falar hoje, vou até baixar meu som aqui. Bora! Hoje nós vamos falar do medo do julgamento, né? E aqueles melindres que a gente tem, sabe? Aqueles melindres, né? Alguém falou alguma coisa pra mim, às vezes não foi nem pra mim, eu senti que foi pra mim, né? E como é que você lida com isso, né? Será que foi pra mim? Será que não foi? E quando a gente é reativa também, né? Às vezes a gente já de prontidão, a gente já vai e já quer dar uma resposta, né? Então a gente já sente que aquilo que foi falado foi uma indireta, foi alguma coisa ali, né? Então, e o quanto que isso afeta a nossa autoestima, né? Porque a gente sempre tende a achar que a coisa é com a gente, né? A gente sempre tende a temer muito, né, a opinião do outro, que o outro acha a meu respeito, né? Então, isso fala, né, de uma psique, né, de uma estrutura mental, de uma estrutura emocional que ainda está fragilizada, né, que ainda depende da aprovação da outra pessoa para poder se sentir bem, para poder se aprovar, né? Então, o tema de hoje é esse. Fica aí que o tema de hoje é esse. Eu vou te contar causos reais aqui da terapia. Claro que preservando sempre, né, gente? Preservando sempre, né, a identidade das pessoas e mudando algumas coisas, mas isso é muito, muito inspirador, né? Quando a gente percebe que não é só a gente que vive certas coisas, outras pessoas também vivem, né? É que aqui nas redes sociais ninguém vai falar pra você, todo mundo vai postar a fotinha ali, linda, maravilhosa, né? Claro, né? Esse é o movimento, né? Humano fazendo humanices. Tamo aí, tamo junto. Mas eu estou aqui para contar para vocês os bastidores, né? E quando a gente descobre os bastidores, a gente não se sente, né, tão inadequado no mundo, né, tão errado, e a gente consegue perceber, né, que as outras pessoas não são tão maravilhosas assim, né, do jeito que elas se colocam, né, e todo mundo tem as suas sombras. Então, o tema de hoje tá aí, fiquem comigo. Essa live vai ficar gravada. Voltamos. Então, quando a gente fala do medo do julgamento das pessoas, de ser julgada, né, que tem medo de ser criticada, que tem medo do que as outras pessoas vão pensar, né, a seu respeito, normalmente, né, são pessoas que foram criadas, que cresceram dentro, né, de famílias muito controladoras, né? Às vezes uma mãe narcisista, enfim, né? Porque quando a gente cresce num ambiente controlador,
a gente não tem o espaço para desenvolver, né, o nosso próprio auto-olhar. Quem sou eu? Né? A gente precisa do olhar da outra pessoa. Né? Eu tenho uma paciente muito querida que ela me contou que a mãe dela, ela já tem mais de 25 anos, e a mãe dela queria que ela emagrecesse. Tinha uma obsessão porque queria que ela emagrecesse. Ela mesma não estava muito assim para emagrecer. Para ela estava super satisfeita com o corpo dela. E a mãe queria porque queria que ela emagrecesse. Mulherão, né, gente? Mais de 25 anos. Não é uma criança, né? A mãe matriculou ela na academia e cobrava ela todo santo dia dela ir na academia. E ela já trabalhava fora. E ela já trabalhava fora já para se livrar da mãe. Isso era claro para ela. Né? Claro, ela trabalhava tudo, tal, para ganhar o dinheiro dela, mas também tinha esse quê? Ela estava no emprego que ela nem gostava muito, mas ela se mantinha naquele emprego para poder também ficar fora de casa. E essa mãe obrigava ela a fazer academia, né? Então, e ela ia, né? Ela se submetia. Mas ela começou a tomar consciência do quanto, né, essa mãe é controladora. Então, quando a gente está, né, quando a gente cresce numa família controladora, né, que a mãe, poxa, essa mulher já tinha 25 anos, a mãe ainda estava ali falando para ela fazer academia, né, contratou, colocou lá o plano, pagou o plano e ela era obrigada a ir. Né? Então, quer dizer, ela não tinha voz. Com 25 anos ela não tinha voz. Né? Um outro caso também, né? Ela quer uma outra paciente, né? Ela estava me contando esses dias também que ela queria ir, ela estava precisando ir né, no cabeleireiro e tal, não sei o que, e a mãe estava desesperada, não queria que ela fosse, com medo, né, dela sair na rua. Então, gente, são realidades assim, né, que não dão espaço para a pessoa desenvolver a própria vontade, desenvolver, né, a escuta interna. Porque não dá tempo também, né? Com uma mãe falando ali o que você tem que fazer o tempo todo, cadê? Cadê o tempo de você se escutar? Né? Então, quando a gente cresce nesses ambientes, a gente tende a repetir o mesmo comportamento, né? Com figuras de autoridade. Por isso que a gente morre de medo de figuras de autoridade na nossa vida. Né? Porque aquelas pessoas que hoje estão na nossa vida, que a gente, né, coloca lá no coroa da lua, sabe? Pois é. Né? São humanas também, mas a gente tem aquela sensação que aquela pessoa é maravilhosa. Né? Que aquela pessoa, nossa, se ela descobrir isso de mim, ou se ela falar isso de mim, meu Deus do céu, quem sou eu? Né? Por quê? Porque a gente está remontando, né, as mesmas figuras de autoridade que tivemos na nossa infância e que nos amedrontaram. Né? E que nos intimidaram. Vai buscando aí na memória, vai. Vai lá na escola. Lá na escola, lembra lá na escola? Pois é. Né? Aquela professora que fez aquilo lá com você, né? Então, a gente, quanto que naquela situação, daquela figura de autoridade, lá na nossa infância, na nossa adolescência, né? Nos feriu de uma tal maneira, né? Nos humilhou, a gente se sentiu menor, pequeno, né? A gente se sentiu ali indefeso, vulnerável àquela situação, né? Às vezes de uma professora que maltratou, de alguém que te subjugou, né? Às vezes você não queria ir na lousa escrever e te obrigavam a ir na lousa, né? Passar vexame. Gente, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Maria Rosa, bem-vinda. Fernanda, Vicky... Ailma, bem-vindas, mulherada, bom dia, que bom que vocês estão aqui, Mi, querida,
querida, linda do meu coração. Carliene, Solange, Lê, maravilhosa, Adriene, bem-vindas, bem-vindas. Bora lá. Então, gente, lembra daquilo. Aquilo, né, que aconteceu lá na infância, né? Então, putz, eu não queria falar lá na frente, mas, né, fui obrigada a falar lá na frente. Fui obrigada a falar lá na frente, né? Então, quanto que isso, né, não nos humilhou, a gente não se sentiu pequena ali naquela situação, né? Na escola, né? Às vezes uma chamada oral, coisas assim, a gente não sabia a matéria, não estudou, não tinha essa consciência, né? E a vergonha que a gente passava, sabe, gente? Tudo isso vai criando, né, uma sensação de que somos pequenas e que existem pessoas, figuras de autoridade, né? Que, nossa senhora, se aquela pessoa falar alguma coisa de mim, acaba comigo. A gente coloca o outro lá em cima e a gente aqui embaixo. Né? Então, porque ainda estamos revivendo, remontando o mesmo cenário. O mesmo cenário. Né? Então, se nós vivemos em famílias, em grupos sociais, né, que fizeram com que a gente se sentisse assim, dessa forma, né, humilhada, né, pequena, né, famílias também, famílias assim, mais patriarcais, né, às vezes você quer dar a sua opinião, tá, né, você vai dar a sua opinião, você, né, tem, quantos anos você tem, né, você não tem nem experiência de vida, né, mulher ainda, né, enfim. E aí, como é que a gente se sente? Pequena, diante de figuras de autoridade, né? Papai, tios, né? Pra quê? Pra controlar, né? Pra não deixar você sair da caixinha, né? Então, é aquele mecanismo. E a gente, quando somos crianças, não temos essa consciência, né? A gente vai se colocando naquele lugar. Só que quando a gente cresce, a gente tem que lidar com outras figuras de autoridade, né? Que não é mais a professora da escola que humilhou, não é mais o pai que não quis saber da opinião, né? São outras figuras de autoridade que nós temos. E aí, como a gente não teve tempo, não teve espaço, né? Não foi desenvolvido, não foi estimulado, né? Esse olhar pra gente, o que você tem vontade? Você tá com vontade de ir lá na lousa ou não? Ninguém perguntou, né? Você foi obrigado, né? Então, o quanto que essa dinâmica faz com que a gente não tenha contato, né? A gente não se perceba, a gente não aprendeu a se perceber. Então a gente fica eternos dependentes da opinião das outras pessoas, né? Ai, eu não sei se eu termino ou não termino. Ai, eu fico ou não fico com a pessoa. Ai, a gente é esponja. Aí depois reclama. Ai, eu sou esponja emocional. Eu sou esponja emocional. Claro que você é uma esponja emocional. É lógico que você é uma esponja emocional, porque você fica sempre dependendo do olhar das outras pessoas, né? Para poder enxergar a vida, para poder tomar uma decisão. Né? Você tá aberta, né? Ali vulnerável o tempo todo. Por quê? Porque não aprendeu que você poderia, né? Que você pode. Né? Ninguém conta, gente. Ninguém conta pra gente quando a gente é criança. Sabe? Ninguém conta que a gente tem esse poder. Juro, ninguém conta. A gente descobre depois a duras penas. Né? Duras penas. Né? Então ninguém nos coloca, ninguém nos proporciona isso, esse movimento. O que eu quero, o que eu sinto, o que faz sentido pra mim. Então a gente não tem um vazio aqui dentro. Por isso que ficar sozinho, sabe? É difícil. Difícil. Né?
E é um exercício, gente, poderosíssimo, para a gente conseguir se ouvir, se perceber, porque é só no silêncio que a gente consegue, é só na solitude que a gente consegue. Com o outro, é maravilhoso estar com outra pessoa, com as outras pessoas, né? Mas precisamos desse movimento. E é claro que isso é muito mais difícil, por quê? Porque nós não fomos treinadas para isso, para olhar para dentro. Ninguém abaixou hoje, é hoje que as pessoas falam isso, né? Mas com a gente não aconteceu. Por isso que todo mundo precisa de terapia, né? Então, ninguém abaixou para perguntar: o que você quer? O que você sente? Para daí a gente conseguir treinar, opa, é isso, né? O que eu sinto? Né? Opa, é isso. Né? Deixa eu olhar para dentro, deixa eu me perceber. Né? O que você quer fazer de curso? Não, te tacaram num curso nada a ver, que você não queria fazer, né? Porque todo mundo fazia, era modinha, e os pais também já não tinham esse contato interno, né? Coitados, porque se tivesse eu tinha te ensinado, né? Nos ensinado, né, gente? Me coloco também nesse lugar. Né? Todos nós, né? Então, não ensinaram. Não ensinaram, porque também não tinham, né? E também iam na onda do povo. Então ninguém perguntou, né? Então a gente vai indo, continua indo pela cabeça do povo, preocupado com o que a outra pessoa está pensando, preocupado com... Por quê? Porque a gente perdeu, né? A gente, na verdade, a gente nunca desenvolveu, né? Esse contato interno. E aí a gente teme as figuras de autoridade. E às vezes a gente, não é nem figura de autoridade real na nossa vida, tá? Às vezes não é. Não é. É da nossa cabeça. A gente que coloca a pessoa no pedestal, viu? Quantas? Me conta aqui, me conta aqui. Está fazendo sentido? Pois é, Mi. Exatamente, exatamente. Exatamente. A escuta ativa com os nossos filhos. Né? É fazer diferente, né, gente? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente se cura, quando a gente aprende, sabe? A lidar melhor com a gente, com as nossas emoções, enquanto mulheres, a gente consegue curar também uma linhagem daqui pra frente, né? Daqui pra frente. Se isso me aconteceu, né? E, gente, eu falando aqui, eu até me emociono. Verdade, eu me emociono. Né? O poder do autoconhecimento, o poder da gente conseguir transformar a nossa vida. Né? Da gente fazer diferente, olhar para o nosso passado, que nem é isso que a gente está falando aqui, né? E que a Mi falou, trouxe aqui, da gente fazer diferente com os nossos filhos. Né? O autoconhecimento, a gente se transformar, a gente melhorar a nossa autoestima, a gente aprender a lidar com a nossa mente, aprender a lidar com as nossas emoções. A gente está curando também quem vem à nossa frente. Né? Os nossos filhos, as nossas filhas. Né? Serão pessoas melhores, porque a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções. E a gente vai poder ensinar. Porque os nossos pais, as nossas mães, as nossas avós, elas também não sabiam. E elas ensinaram o que elas sabiam ali, o que tinham, né, que foi passado para elas. Então, quando a gente hoje se coloca nesse lugar, né, eu vou fazer diferente da minha vida, diferente do que foi a história da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, né, eu vou começar a me cuidar, né, a olhar para mim, a aprender novas dinâmicas, porque daí eu me curo e eu posso curar as próximas gerações, né? Porque eu vou aprender a olhar no olho do meu filho, da minha filha, né? E perguntar o que faz sentido para você, o que você quer, porque às vezes o que o filho quer, gente, não é o que a gente quer. E a gente tem que aprender a respeitar, da mesma forma como a gente também quer ser respeitado, né? Então, quando a gente aprende isso, né? Quando a gente vai atrás de um autoconhecimento, de se fortalecer, a gente não tá fazendo isso só por nós. Isso expande, gente. Isso é muito maior. É muito maior. Você serve de exemplo, você serve de inspiração.
né? Você serve de... As pessoas olham pra você e falam, nossa, olha, ela superou, ela passou, ela aprendeu. Você expande, não fica só pra você, é muito maior, né? Então, isso que a Mi falou, né, da gente olhar para os nossos filhos, fazer diferente, né, a partir do conhecimento que a gente adquire. Então, a gente vai transformando, né? Exatamente. Separar, Mi, separar, né, o que as outras pessoas esperam, né, o que eu tava falando, né, daquilo da figura de autoridade, né? E aí, enquanto mães, né, ou se você não é mãe, você é uma mulher que inspira outras mulheres, né, que inspira outras pessoas, às vezes, no seu trabalho, no seu grupo social, na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja. Né? A gente tem que ser isso, né? A gente tem que ser, expandir, né? Não deixar só para nós aquilo que a gente aprende, né? E para isso, para que a gente consiga chegar nisso, a gente precisa aprender a lidar com as figuras de autoridade. Para que a gente não tenha medo de colocar quem somos para fora, né? E a gente, às vezes, coloca a autoridade em quem nem é autoridade, gente. É a gente que tá projetando, que tá com medo, que tá com não sei o quê. Por quê? Ainda é aquela menina, né? Que teve medo do pai, que teve medo da mãe, que teve medo da professora. E o quanto que aí a opinião das outras pessoas não tem um peso na nossa vida. E aí a gente fica, meu Deus do céu, Aí a gente fica se justificando, não preciso me justificar. Né? Preciso me justificar, porque né? Tem uma paciente, eu tô aqui falando, tô lembrando dela. Uma paciente muito querida também, que ela tava me contando que ela tava com umas amigas e tal, e tinha um grupo de caras, né, e tal, aquela coisa, né, grupo de amigas, vamos sair, grupo de caras e tal, não sei o que, aquela, né, só alegria. Todo mundo à noite pro rolê e tal. E o medo, ela tava me relatando o medo que ela tava do julgamento dos caras. O julgamento dos caras. Os caras eram estrangeiros e tal. Então, assim, uau, sabe? Coloquei os caras lá em cima, né? Tipo, nossa, os caras são estrangeiros, os caras... E o medo que elas estavam ser julgadas por aqueles caras. E aí, a minha paciente, ela, é engraçado, né, porque a gente já tinha falado muito disso, e ela falou, e eu já sabia disso, o quanto que eu carrego isso, mas aí eu vi ali, né, aquele movimento, a mulherada, todo mundo com medo, né, porque querendo agradar, tem que ser a perfeita para poder ser aceita, né, e tal, né, ao invés, né, dela tá lá analisando os currículos que chega, né, gente, que é assim, né. É o outro que me escolhe, né? Não sou eu que escolho, não, né? A gente se coloca nesse lugar, né? Ah, não, eu tô aqui pra ser escolhida, né? Então eu tô morrendo de medo do que eles vão achar de mim, né? Não, eu que vou escolher. Manda o currículo aí, meu filho, né? Voltando aqui, gente, voltando, que eu vou pra um lugar assim, sabe? Juro, porque eu lembro, assim, de umas coisas, assim, que me aparecem aqui, né, nas sessões, e é muito isso, né, gente? A gente fica nesse lugar, né, de, ai, o que outra pessoa vai pensar, né, e tal. Não, o que eu vou pensar, né, de você? É a gente que se coloca. É a gente que se coloca. E aí, ela tava relatando esse medo que elas estavam do julgamento dos caras, né? Por quê? Porque colocaram os caras lá em cima, gente. Colocaram. A gente que coloca. A gente que dá o poder. Aqui dentro. Aqui dentro. Porque eu sei que já teve momentos na sua vida que você tirou a importância de certas coisas e aquilo acabou. Ah,
falar não é importante. Ai, por que a outra pessoa vai falar? O que o cara vai pensar de mim? Porque eles vão achar que as latinas, as mulheres brasileiras são todas não sei o que lá. Então eu preciso fazer uma pose para mostrar que eu sou uma santa, que eu não sou essa pessoa e tal, não sei o que. Tira o poder. Não ligo pro que ele fala. Não me importo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Né? Então, a gente entra nisso. E ela falou, fui me deixando levar. Né? Quando eu vi, eu já estava ali naquela insegurança. Eu já estava morrendo de medo do que os caras iam pensar a meu respeito. E aí eu já estava ali me justificando. Né? Antes mesmo de alguém falar alguma coisa. Ninguém falou nada. É tudo dentro da nossa cabeça. Né? Então, o que eu temo que a outra pessoa vai achar de mim não é real. É porque, na verdade, muitas vezes, eu não tenho segurança de quem eu sou. Por isso que eu ainda tenho medo do que a outra pessoa vai falar de mim. Porque, minha filha, a hora que a gente tem segurança de quem a gente é, combinar, né? Combinar. Faz nem cócega. Faz nem cócega. Se machuca é porque a gente ainda tem insegurança. Não sou. Ah, tá achando que eu sou? Beleza. Beleza. Eu sei quem eu sou. Mas a gente precisa exercitar. Né? Não vem pronto, a gente não nasce assim, gente. Não é pronto de fábrica. Né? E provavelmente nas escolas que a gente passou, né? Se você tá aqui comigo aqui nesse vídeo até agora porque tá fazendo sentido, não é verdade, gente? Me fala aqui se tá fazendo sentido. Me conta aqui nos comentários. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Vocês estão se identificando com isso que eu tô dizendo? Se a gente tá aqui, é porque a gente não teve, né, esse aprendizado para chegar nesse ponto de deixar a outra pessoa falar, né? De não ter medo, de não colocar as outras pessoas lá em cima, num pedestal, né? E o começo dessa transformação é identificar. Primeiro passo de toda transformação. É tudo que acontece, né? Quando o manejo aqui, quando as pacientes chegam para a gente trabalhar, é isso, gente. A gente primeiro precisa identificar, né? Da onde que vem isso? Por isso que eu faço esse exercício. Puxa na memória quem foram essas pessoas, figuras de autoridade. Aquela pessoa que, nossa senhora, você morria de medo, fosse falar alguma coisa de você, né? Às vezes, gente, é engraçado, né? Às vezes a gente percebe na nossa vida hoje pessoas, às vezes, com personalidades parecidas. Nossa, essa pessoa que hoje pra mim é isso, tá lá em cima, me lembra fulano lá da minha infância, né? Então, é a gente que coloca, tá comprovado. Quando acontece isso, tá comprovado. A gente que coloca, a gente está projetando. E o quanto que isso mina, né, a nossa autoestima. Porque a gente não tem essa segurança, né? A gente já não tem a segurança. Aí a pessoa critica, aí a gente se coloca mais embaixo. Aí a gente permanece inseguras, a gente não faz nada para melhorar, né? Aí vem uma outra crítica, aí piora mais ainda a sua insegurança. E aí você continua não fazendo nada para melhorar. E assim vai, né? Até chegar no fundo do poço, sabe? Conhece o fundo do poço? Pois é, eu também conheço. Eu também conheço. Já estive lá, várias vezes. Lá no fundo do poço. Né? Então, por isso que eu tô aqui hoje,
né, conversando com vocês, por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho, né, porque eu sei, né, ansiedade lá no topo, hospital. Gente, somos humanas e faz parte da nossa transformação a gente assumir, né, a nossa humanidade, as nossas fraquezas, né, então é isso. E o começo da história, né, é a gente conseguir identificar da onde que vem. Quem foram essas pessoas que me humilharam, que me obrigaram a fazer coisas que eu não queria, que eu coloquei lá em cima, que para mim eram muito importantes, né? Tirar o poder, né? E assim a gente consegue puxar de novo, né? Que é o que o Jung fala, né? De introjetar, né? Às vezes a gente fala introjetar a mãe, introjetar o pai, né? Você não precisar mais de pai e mãe aqui fora. Às vezes não é nem do seu pai e da sua mãe real, às vezes é do teu pai e da tua mãe simbólico, né? Às vezes a gente elege outras pessoas, né? Para ser essas figuras, né? E por que também que a gente elege? A gente elege porque a gente acha que a gente não tem capacidade, né? A gente não acredita no nosso próprio discernimento. Então a gente depende, a gente elege essas pessoas para que elas nos guiem, para que elas nos direcionem. Claro, né? Porque se der alguma coisa, a gente divide a responsabilidade, né? Então tem um ganho secundário aí, né, bem? Ai, tem ganho secundário, gente. É lógico que tem ganho secundário. Sempre tem. Sempre tem. Ai, não se coloca de vítima, não. Não se coloca. Para. Você não é vítima. Você não é vítima. Você é muito da malandra. Ai, você é malandra. Chama ela, chama. Tem uma aí dentro de você que eu sei. Ah, tem. Sabe aquela? Ai, aquela, sabe aquela gostosa que tem aí dentro de você? Aquela mulher gostosa, sabe? Ai, tão gostoso, tô bem comigo, tô feliz, tô realizada, tô encaixada com a minha personalidade. É essa que a gente precisa chamar. É essa que existe aí dentro de você. Você já viveu isso? Não viveu? Então, se você viveu isso, ela existe dentro de você. Você só não está conectada com ela, né? Então, chamar, né, essa dinâmica que já é conhecida, porque a gente não é vítima, sempre tem ganho secundário. Gente, sempre tem. Né? A gente coloca a responsabilidade para os outros, né? A gente precisa da opinião do outro, pra gente também, se a gente fizer uma besteira, a gente não ficar se culpando depois, né? Pelo menos dividir aqui a opinião com o outro falou pra eu fazer tal coisa, né? Então eu fui pela cabeça dele, né? Não deu certo, né? A culpa é dele, né? E a tua vida continua uma bosta. É claro, quando a gente tá fazendo as coisas pela cabeça dos outros, não tem como dar legal. Não vai legal. Não vai. A verdade é essa. E essa é o real motivo que o povo tá tudo com ansiedade. Não se realiza. Tá indo pela cabeça das outras pessoas. Tá colocando poder no outro. Não tá colocando poder em si. Não consegue, não olha, não percebe, não aprendeu. Beleza. Tá tudo certo. Quer dizer, não tinha aprendido, né? Agora, se você tá aqui comigo até agora, você já tá sabendo. E não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, né? Porque depois que a gente vê, o grande mestre falava, eu tive tantos mestres na minha vida, assim, pessoas muito boas, né? E eu fui aprendendo a identificar. Por isso que eu sou muito cautelosa a quem eu submeto
me submeto à minha psique, a quem eu sigo, a quem eu ouço, a quem eu dou crédito. Eu não dou crédito para qualquer um que anda falando coisa por aí, não. Que se coloca. Eu ouço mais um pouco, e sinto aqui dentro. Isso faz sentido para mim? Eu sigo essa pessoa ou não? Eu faço essa avaliação. Né? Hoje eu não sigo mais. Eu não me submeto a minha psique a qualquer um, não. De jeito nenhum. Então, voltando, né? E eu tava falando dessa frase, né? Voltando para aquilo que a gente estava falando, é tomar muito cuidado, né, gente? E chamar essa personalidade. Porque a gente não faz nada sem ganho secundário. Né? A gente deixa, dá a responsabilidade na mão do outro, porque a gente tem medo de errar. Por que tem medo de errar? Porque a gente tem medo, não é nem do que vai acontecer, né? Nem do que as outras pessoas vão falar, porque no fundo, a gente nem sabe o que o outro vai falar. Né? O medo maior é do que a gente vai fazer com a gente mesma se a gente errar. Aqui dentro. A gente vai acabar com a nossa raça se a gente errar. E aí fica paralisada. Né? Aí fica na estagnação, na procrastinação. Motivos inconscientes. Por que eu procrastino? Tá aí, um deles. Tem vários. Tá aí um deles. Por que eu procrastino? Porque eu não consigo fazer as coisas. Porque você tem medo de errar. E se você errar, o que você vai fazer com você se você errar? Você vai se acolher se você errar? Vai. Será que você é acolhedora assim? Ou é só com os outros que você é acolhedora? Né? Gente, como a gente é assim, né? A gente tende. É o nosso lado maternal do feminino. A gente tende a acolher todo mundo, né? E a gente se acolhe. Na hora que a gente cai, na hora que a gente erra, na hora que alguma coisa não dá certo, né? Porque o erro nada mais é, né, do que não dá certo. Ou a coisa não alcançou a expectativa. A gente se acolhe quando a gente tá mal, né? Provavelmente não. Provavelmente a gente desce a lenha na gente. Né? Igual a turma fazia lá em casa, né? Como é que era com a turma lá em casa? Ah, me conta. Gente, falem aqui comigo. Falem aqui comigo, mulherada. Cadê vocês? Só eu falando, cadê vocês? Me contem aqui. Divulgar meu trabalho, que é o meu propósito de vida nas minhas necessidades. Ai, que maravilhosa! Que maravilhosa, amiga! Que demais, parabéns! Que linda! Adorei! É isso aí. A Mi é minha paciente, querida do meu coração. Acabei de saber dessa novidade, eu nem sabia, hein? Primeira mão, maravilhosa, maravilhosa. Vai que vai. E é isso, né? A gente precisa expandir, é muita potência. Nós temos sim muita potência, você tem muita potência, todas nós temos. Né? É só umas cascas aí que colocaram, né, para poder te manipular, né, para mamãe e papai não ter medo de acontecer alguma coisa com você, né, porque todo mundo morre de medo de tudo, né, então, né, eles fizeram o papel deles, né, a neurose deles lá, né, para te reprimir, para eles ficarem confortáveis e não ter medo de acontecer alguma coisa com você, ou pai, mãe, professor, enfim. Né? Mas a gente foi se moldando. E é isso. A gente tem o poder, né, para quebrar, né, pra gente se soltar disso, né, dessas dinâmicas e a gente se libertar e a gente olhar pra gente,
o que faz sentido para mim. Né? E é isso. Ah, Mi, maravilhosa! Linda! É isso, gente. É isso, né? Então, finalizando a nossa live, né? Eu nem sei quanto tempo deu de live. Eu tô aqui falando. Para finalizar a nossa live, eu quero fazer um exercício com você. Então, fica aí. Vamos fazer um exercício. Né? Bora lá. Vamos fechar os nossos olhos. Se você puder, calma. Se estiver dirigindo, se estiver lavando louça, para um pouquinho para cuidar de você, né? Agora, se você estiver dirigindo, continua aí, vai ouvindo, depois você volta na live. E se você puder, vamos fazer exercício juntas? Vamos, né? Momentinho, só um pouquinho pra gente cuidar, né, da gente. Bora lá. Né? Fechando os nossos olhos. Né? Sentando bem confortável na cadeira, no sofá. Sentindo os pés apoiados no chão. As costas, se possível, que ela esteja encostada na cadeira, que você esteja numa posição confortável. Peço que você preste atenção na sua respiração, sem julgamento, sem mudar nada. Apenas observe. Como está a sua respiração? Ela está mais lenta? Ela está mais rápida? Ela está profunda? Rasa? Sinta a temperatura do ar entrando pelas suas narinas. Esse ar, ele tá quente, ele tá frio. Apenas perceba, sem julgamento. Apenas observe. E agora, eu quero te convidar a lembrar de você na sua melhor versão. Quem é você na sua melhor versão? Você sabe? Ela existe aí dentro de você. Você já tomou contato com ela. Como você se sente na sua melhor versão? Você é corajosa? Você confia em si? Como está a sua autoestima na sua melhor versão? Sinta a sua melhor versão vista, ela no seu corpo. Sente a sua melhor versão nas suas carnes. Lembre-se daquela época, daquele tempo, da sua melhor versão. Quem você era naquela época? O que você fazia naquela época?
com quem você se relacionava. O que você pensava a seu respeito naquela época? Como você se portava? Como você se posicionava naquela sua melhor versão? Como você se vestia quando você estava na sua melhor versão? Como você se sentia com o seu corpo naquele tempo? Como você se sentia com as roupas que você vestia? Elas traduziam quem você era? Como você estava? Quais projetos você tinha? O quanto você acreditava nos seus projetos? Sentindo essa mulher aí dentro de você. Essa mulher, ela existe. Ela é real. Ela já se manifestou. Ela é muito mais forte do que você imagina. Ela é arquetípica. Essa é a mulher selvagem. É a sua mulher selvagem. Essa, a sua melhor versão. Tome posse dela novamente. Ela está aí. Ela existe. E ela quer vir à tona novamente. Deixa, permita que ela se manifeste. Receba essa melhor versão do seu corpo. E eu quero que você prometa para ela que você vai fazer de tudo para realizá-la, para realizar essa mulher, realizar os sonhos dela. Eu quero que você prometa para essa mulher que tem aí dentro de você que você vai desenvolver as habilidades necessárias, fazer o que for preciso para realizá-la. Nesse momento, eu te convido para se dar um abraço. A gente abraça todo mundo, né? E a gente? A gente tem se abraçado. Autoacolhimento. Aquele abraço que não te deram. Né? A gente se dá. Aqui, ó. A gente com a gente. Voltando. Mulherada
Que delícia. Que delícia estar aqui com vocês. Que gostoso poder compartilhar, sentir essa vibração, né? Quando a gente faz coisas em conjunto, né? É muito mais potente. Por isso que mulheres em grupo transcendem. Mi, linda! Mulheres em grupo transcendem. Né? E a gente tá aqui, juntas. Tô aqui junto também. Porque o que eu tô falando aqui é download, gente. É download. Não é... É download. Verdade. Né? A gente estuda, a gente pratica. Mas quando eu falo download, é nesse sentido de a gente confiar na nossa intuição, né? A gente confiar. Hoje eu não tinha script. Não tinha. Eu abri a live, eu tinha um tema, eu tinha algumas coisas para falar, mas foi. E é isso. É download. É a gente saber lidar com as duas coisas. A gente ter estrutura, a gente ir ao mesmo tempo confiar na nossa intuição. Então é isso. Gente, obrigada. Um beijo a todo mundo. Muito obrigada pela live, muito obrigada pela companhia de vocês. Um ótimo dia. Mi, beijo. Clê, beijo. Beijo a todas. Bom dia, Elaine, linda. Silvia, Helena, querida. Anitta, Luca, Juscelia. Gente, obrigada mesmo. Um beijo para vocês e uma ótima semana.